Oi, turma, do livro Edificando a Nação sobre Bases e Valores, Nídia Regina Limeira, André de Souza Costa. No quarto texto, O Caminho da Prosperidade, por Tiago Manzoni. A forma de pensar de uma pessoa determina os resultados que ela alcançará na vida e os limites a que está submetida. No fim do dia, cada um de nós corresponde ao somatório dos nossos próprios pensamentos, do nosso sistema de crenças, e mesmo sem pedir autorização, a vida produz e reproduz aquilo que permitimos que ocupe a nossa programação mental. Segundo a doutora Caroline Leaf, especializada em lesões cerebrais traumáticas e que trabalha no ramo da neurociência cognitiva desde 1985, com resultados que estão alterando paradigmas sobre o funcionamento do cérebro humano, todos nós livres para escolher onde vamos concentrar nossa atenção e quando o fazemos afetamos diretamente o modo como substâncias químicas atuarão em nossa atividade cerebral. Conforme ela explica em seu livro Ative seu cérebro, os cientistas estão comprovando que a ligação entre o que pensamos e como entendemos e imaginamos a nós mesmos tem um enorme impacto sobre o funcionamento do nosso cérebro e do nosso corpo. Ela relata, por exemplo, que existem pesquisas a demonstrar que inacreditáveis 75 a 98% das doenças comportamentais, físicas e mentais têm origem na vida mental das pessoas e apenas 2 a 25% vem do ambiente ou dos genes. O que quero deixar claro de início é que a sociedade reflete o pensamento majoritário e as crenças dominantes dos indivíduos. Prosperidade ou pobreza, abundância ou miséria estão definidos em primeiro lugar no pensamento. Sua materialização em belas casas, roupas elegantes, contas bancárias abundantes ou barracos de tapume, vestimentas maltrapilhas e dívidas são a exteriorização das nossas crenças, esperanças, sonhos e pensamentos. Pensar define a nossa realidade. Por isso, eu recomendo que você leia a obra da doutora Caroline Leaf, acesse o material do Dr. Bob Proctor, disponibilizado na internet, e leia os livros de autores como Miles Monroe e Chris Vallotton. E se nesta breve introdução você ainda me permite mais uma ideia, nunca deixe de ler a Bíblia, porque dela nasce todo o conhecimento e sabedoria. Ela é a mais preciosa que tudo. A Bíblia é o fundamento da nossa civilização ocidental e é a origem de toda a prosperidade e abundância que possamos imaginar. Vou parar aqui nessa primeira parte. É uma introdução do texto que vai falar sobre o caminho da prosperidade. Ela deixou bem claro que a pobreza não é uma questão social. A pobreza não é uma questão governamental. A pobreza é uma questão de pensamento. Ah, Patrícia, quer dizer que se eu pensar que na minha porta vai ter um Porsche, vai aparecer um Porsche lá na minha porta? Claro que não. Você pensa e toma atitude para que você tenha um Porsche na tua porta. Vai estudar, vai trabalhar, vai guardar dinheiro, né? Então, assim, eu tenho um exemplo assim que eu costumo dar, que é da minha vida, que eu acho que serve para algumas pessoas, pelo menos já serviu para várias. Eu fui uma menina que tive tudo dentro da possibilidade do meu pai, ele sempre me deu tudo, não me faltava absolutamente nada. Até agora, nesse mês, eu vou fazer aniversário e vou fazer o bolo da Moranguinho da década de 80. Aí eu tava comentando com meu filho, eu falei, a minha mãe, ela me deu tudo o que eu queria e o que eu não queria também. Mas a Moranguinho da década de 80 eu não tive. E eu queria. Agora foi um período meio turbulento na família e era modinha, como qualquer outro brinquedo, sempre é modinha, né? A gente vê comercial na televisão, vê o pessoal comprando, brincando. E a modinha passou e eu não tive. Foi o único brinquedo assim que eu quis e não tive. Por um episódio que nós passamos na época e passou batido, né? Aí depois, quando falou em comprar, eu já não queria mais, já tinha passado a modinha. E aí eu vou fazer o bolo com a figura da Moranguinho. Vou fazer 54 anos com o bolinho da Moranguinho esse mês. E aí eu tava comentando isso com meu filho.
Foi a única boneca que eu não tive. Tive todas que eu quis e o que eu não quis. Meu pai suava para me dar. Aí quando eu cresci, quando eu me encantei com meu marido, o pai do meu filho, eu queria casar, a mãe não queria que eu casasse, por fim eu fugi de casa e fui casar. E larguei a porta do meu guarda-roupa, 8 portas de guarda-roupa, cheio de roupa. Na época existia uma calça da Artimanha que era colorida. Tinha vermelha, tinha laranja, tinha amarela, tinha verde. Eu tinha todas as cores. Eu larguei tudo para trás. Larguei tênis da All Star, que eu tinha um de cada cor. Saí com a roupa do corpo e fui. Vou casar. E aí, briga de família, lógico, né? Você foge de casa, pai e mãe vai aceitar? Não vai. Então teve aquela briga toda, né? Não queria falar comigo, tive que ir embora e tal. E lá fora a vida te cobra. A vida pega pesado. Você sai de uma casa com 8 portas de guarda-roupa, onde você teve brinquedo a vida inteira, você teve tudo que você para comer, você teve tudo o que você queria, shopping, né? Disco, eu sou da época do disco, tinha coleção de disco. E aí você larga tudo isso e vai viver com nada. Não tinha nada, nem a roupa, só a roupa do corpo. Não tinha nada, não tinha uma roupa pra me trocar. Foi um choque, lógico que foi. Só que eu e ele, a gente tinha uma vontade tremenda de formar uma família. O nosso objetivo era casar, não era Romeu e Julieta e vamos tomar veneno e vamos morrer. Não, a gente tinha o objetivo de casar, de ter filho, de formar uma família. Para quem não tinha nada, nós não tínhamos nada. Nós começamos do zero, morando de favor na casa de amigo dele, morando de favor na casa de minha tia, morando em cortiço, morando em favela, morando em casa de fundo com bolor até o teto, morando em casa de favor de fundo, onde a mãe apanhava do filho por conta de droga. Nós vivenciamos o caos, mas de pouquinho em pouquinho. Cada lugar que a gente ia, a gente fazia um pouco. Aí não dava certo, tinha que sair daquele lugar, tinha que ir para outro, o outro era um pouquinho melhor, um pouquinho melhor, um pouquinho melhor, mas sempre com foco. Nós vamos casar, nós vamos ter filho, nós vamos formar família. Era para eu ter virado o quê quando eu saí da casa dos meus pais? Tudo que é coisa de errado aparecia na minha frente e na frente do meu marido. Lógico que aparecia. Morei em favela, morei em cortiço, morei num monte de lugar que era desapropriado para o tipo de educação que eu tive. Então era fácil de cair em enganação, em palavras, né, de pessoas maldosas, mas a gente se segurou um ao outro e falou, não, nós vamos ter nossa casa, nós vamos ter nosso filho, nós vamos ter nossa família. E aonde é que eu moro hoje? Casa própria. Hoje não, né, já tem quase 30 anos, se já não for 30 anos que eu tô aqui. É lógico que muitas coisas aconteceram de lá para cá, não é assim, da noite pro dia você tem uma casa própria. Mas o foco, que eu tô dando um exemplo, é o foco. O meu pensamento, o pensamento do meu marido era ter uma casa, era ter uma família. E nós fizemos isso, a duras penas, não foi fácil. Mas nós chegamos até aqui. Agora tem pessoas que, eu quero, mas se Deus preparar para mim, eu quero, mas só se eu arrumar serviço daqueles que a gente trabalha pouco, porque eu não posso me cansar muito não, porque eu tenho doença. Às vezes você nem tem uma doença grave, mas você faz a doença ser grave para não ter que trabalhar. E hoje com essa história de Bolsa Família, de Bolsa Gás, Bolsa mais não sei o que lá, né? As pessoas estão ficando com o pensamento vazio. Se eu já posso receber tudo, para que eu vou pensar? Para que eu vou agir? Para que eu vou correr atrás? Se pode vir tudo na minha mão. Não é do jeito que eu queria. E ainda fica lá nas portas lá dos atendimentos, lá reclamando. Tá demorando para atender. Fazendo barraco, né? Antes vinha uma melancia desse tamanho, agora tá vindo uma melancia desse tamanho. Então, assim, pessoas que estão condicionadas a receber, reclamar pelo que recebe, exigir direitos que não tem e não praticam dever nenhum. Aí quer sair da pobreza. Me explica como. Entendeu? Então não é cultura, não é governo, não é a sociedade que tem que pagar pelos erros individuais. Cada um tem que correr atrás do seu. E para isso aí, até eles trouxeram ciência para provar. A neurociência prova, né? Que doenças que nós temos no corpo é a mente que começa a criar.
As coisas ruins que nos acontecem é a mente que começa a criar, assim como as coisas boas e a saúde. É só observar o que você pensa e ver o que você está fazendo em razão disso.